Olá, boa noite! Hoje nós vamos falar com a Bruna sobre mapa astral. Nós vamos reconhecer o que é, aonde são os pontinhos que podem falar que nós podemos ter relacionamentos abusivos ou padrões de relacionamentos tóxicos. Ah, ela acabou de chegar. Vamos lá. Já vou aceitar você. Mas antes, eu queria falar para você de um produto, que é a Mulher de Luz. A Mulher de Luz, ela não veio simplesmente da minha história com relacionamento abusivo, né? Eu gosto de chamar de relação inconsciente. Mas lê por que inconsciente? Porque eu e você não sabemos quais são as feridas que nós temos na alma, na nossa criança. Hoje a gente vai reconhecer alguns padrões, mas não quer dizer que a gente saiba todos eles. Então eu mando uma caixinha para você, uma box, com alguns produtos e também com um e-book. Esse e-book ele tem 158 páginas, então vai ter atividade, música, meditação guiada. E aí, o que ele vai nele? Vão 3 florais, vão 3 florais e mais um chá. E a cada mês a gente vai trabalhar uma questão para você se libertar desse seu relacionamento abusivo. Então ele vai ter o primeiro mês que a gente vai trabalhar a purificação. Nós vamos trabalhar a nutrição. E também a expansão. Olha aqui um girassol. Aí, então, eu vou te deixar um link para você acessar e adquirir. A gente escolheu deixar na Shopee para ser mais fácil para você comprar. Combinado? Se você tiver alguma dúvida, me chama, que aí a gente conversa, tá bom? Espera um pouquinho que agora eu vou adicionar a minha convidada, a Bruna. Bru? Hello! Olá, tudo bem? E aí? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, Como a gente processinho, né? conversou, vai ser uma live tranquila, um bate-papo, né? A gente Hum, alinhou de você trazer alguns aspectos dentro do mapa astral, né? Relacionamentos, o que a gente pode ver dentro de um relacionamento. Você pegou o meu. Seu mapa vai ser o cobaia da vez. O meu vai ser o Eu não vou falar as coisas mais pessoais, mas eu vou mostrar como que é um instrumento que a pessoa pode olhar o próprio mapa e identificar alguns padrões. Claro que tem algumas interpretações, mas o básico aqui vai dar para ter noção. É preciso ser muito inteligente para saber que você é especialista em astrologia, né? Sim, astrologia alquímica da alma. Ah, o Rogério entrou. Boa noite, Rogério. Isso, astrologia alquímica da alma, que é um pouco diferente da tradicional. Se quiser, eu dou uma explicadinha antes da gente Melhor, começar, legal. só para as pessoas entenderem o porquê que eu fui para esta área da alquimia. Eu trabalhava com a astrologia tradicional, mas chega uma hora, pelo menos para mim, não fazia tanto sentido ficar, tanto que eu não, quem me acompanha no Insta não vê que eu falo muito de trânsitos, trânsitos planetários, porque eu gosto mais da profundidade, eu gosto mais de entender a pessoa, porque o mapa, ele é uma bússola que temos na mão para seguir realmente com o que a gente está vivendo nessa, vamos dizer assim, nessa 3D que a gente vive, né? Então, a gente precisa, quando a gente passa pelo véu do esquecimento, a gente encarna e muitas pessoas não conseguem se conectar, se sentem perdidas. É aí que serve o mapa alquímico da alma. Ele vai me falar, tá, espera, vamos silenciar sua mente e vamos ouvir o que sua alma tem a dizer. E é muito completo, porque ele não dá só para você um norte. Ele te mostra o que você veio de crença. Porque as crenças, a gente, até os 7 anos, a gente pega as crenças da mãe, depois tem a crença do pai, a gente tem crenças familiares. Pelo mapa, a gente vê nossas crenças nossas, que a gente carrega, o que a gente veio para evoluir, o que a gente precisa para evoluir. Então, quando a Letícia me chamou, me falou do tema, eu falei, nossa, Lê, tem tudo a ver.
vai ser super importante, porque você, aquela astrologia com o olhar realmente de uma ferramenta com algo a mais. Às vezes é um ponto cego que a gente tem, que numa terapia já tem gente que vem de terapias há muitos anos e ele dá aquele ponto cego que você não está conseguindo, às vezes. Agora, né? O aqui, eu vivi isso, eu vivi aquilo, mas não compreende que ele é um pouquinho mais profundo, que vem um pouquinho lá da alma até, né? Antes da gente. Exatamente. É bem profundo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruna. Eu trabalho com astrologia alquímica da alma, que é uma ferramenta de consciência emocional. Vai muito além do que cada signo fala. Escorpião é de um jeito, leão é de outro. Não, vai muito além. Inclusive, quem me conhece sabe que eu sempre falo, o mapa, a gente tá para transcender o nosso mapa. A gente tá sempre para... A gente não veio para ser o nosso mapa. Eu sou assim e pronto. Não, a gente veio para... O mapa nos ajuda a nos conhecermos, então ele é um ótimo instrumento de autoconhecimento, e a gente vai transcender, a gente vai superar esse mapa. Assim, a partir do momento que você consegue transcender e superar, a sua vida decola. Eu ainda que gosto de física quântica, eu trabalho nessa linha de física quântica, então a gente entende a importância de você saber da sua responsabilidade para fazer algo diferente. Então é muito fácil você culpar o outro. Não, quando você entende que você é responsável, você permitiu, você... Fica mais fácil, não é? Porque é fácil, mas é difícil. Mas é mais fácil porque quando você se coloca em posição de vítima, fica difícil você consertar a vida. O outro fez isso comigo. Eu geralmente falo que, assim, quando a gente se coloca numa posição de vítima, nós nos colocamos abaixo dessa pessoa. É quase que dá a chave, né, da gaiola para o outro. E o outro não tem interesse de soltar a gente. Quem tem interesse de soltar somos nós. Então, quando você toma a responsabilidade, aquele comportamento ele é meu, porque fui eu, porque a energia está em mim, você se liberta com muito mais facilidade, né? Você traz para consciência aquilo. Porque quando você está ali meio sendo enganada, entre aspas, você fica meio perdida. Por isso que a astrologia é boa. Você vai olhar para aquilo que antes não tinha o olhar. E quando você dá nome, nomeia para aquele sentimento, traz para a consciência, já é meio caminho andado. E uma coisa que a gente tem que deixar muito pautado aqui, todas as ferramentas de autoconhecimento, né, que eu vou trazer aqui, ou que às vezes eu não conheço, se você é uma terapeuta que está assistindo e tem uma ferramenta que eu não conheço, me chama, vai que a gente faz uma live aqui. A gente tem que entender que toda ferramenta, qualquer ferramenta, nenhuma delas, ela tá querendo te fechar. Eu sou assim, né? Síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim. Não. Todas elas, seja astrologia, numerologia, qualquer ferramenta, ele é utilizado para... Você usou a palavra transcender, né? Então, ele tem que ser utilizado para trabalhar o seu aspecto. Então, eu tenho Depois você vai colocar alguns aí que eu vou falar, eu já trabalho ou não. Claro, eu estou há muitos anos trabalhando em desenvolvimento e então com mais facilidade eu posso, já trabalhei, né, tal ponto, porque não vai mudar no meio da minha vida. Mas tem que ser usado como forma não só de se conhecer, mas de se evoluir. Né? Tem muitas pessoas que eles acessam algumas informações e só que, eu sou isso. Pronto. Né? A gente tem que entender que a gente tem um ponto de saída e um ponto de chegada, né, no nosso mapa astral, né? A espiritualidade fala para mim assim, olha, não importa quantas vidas vocês vão ter que viver, mas vocês vão chegar. Sim. E quando você pega alguém que está numa posição... Porque o que acontece? Tem gente, Lê, não sei se você já experienciou, já passou por você. Para mim, como diariamente eu tô com o mapa e as pessoas vêm me procurar para saber o que de propósito, de missão, o que às vezes eu encontro são pessoas que não sabe nem o que gosta, tá meio perdida no sentido de a mãe sempre esteve ali falando direção. Aí o meu marido fala que eu não posso. Então, a hora que a pessoa
fala, não, o que ela às vezes vem, o que que eu gosto, não, tá meio perdida. Então, o mapa justamente ele vai tanto para as pessoas que não tem muito, fala, não sei que ponto que eu tô da vida, eu não sei o que eu gosto de profissão, ele dá essa luz quanto os inconscientes. Então, ele é muito bom para autoconhecimento, a ferramenta. E às Hoje a vezes, gente vai falar um pouco do seu, né? se a gente for falar de missão de alma, a missão de alma é exatamente o saber sobre você. Ah, eu É, sei. E eu falo muito isso em várias lives, vocês vão me ouvir falar sobre honrar, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu vim com uma missão de alma, só um exemplo, tá, gente? Eu- vamos ver o que vai ser falado. A gente não combinou, eu não sei o que ela vai me trazer. Eu só mandei e falei, te vira, bem. Então, se eu sou uma pessoa que eu venho para me amar, se eu venho para decidir, né? No meu caso, tem muita. Eu, em várias vidas, fui omissa, né? Veio com omissão mesmo. Então, muitas pessoas decidiam por mim, falavam quem eu era, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, e eu aceitava. E nessa vida eu estava mantendo esse padrão. Tanto que trabalhar com relacionamento abusivo está muito ligado a isso. Então, nessa eu venho para isso. E o que que acontece? As pessoas vão me honrar. Então, eu só vou encontrar pessoas, né, na minha vida, amigos, parentes, relacionamentos, que eles vão honrar essa energia que está em mim. você vai Porque atrair pessoas, porque é isso que você está, vamos dizer assim, não é não, nem uma. É, exatamente. então é aquela energia que nessa vida precisa ser trabalhada. Então outra pessoa vai me honrar, né? A gente fala muito sobre tem uma passagem de Jesus que fala sobre caridade, que sem caridade não há salvação. Só que se a gente começar a pensar que a caridade ela não está apenas na religião, mas ela também está naquele amigo que te traiu, que às vezes você tem energia, naquela pessoa que te sacaneou, ah, mas ela é culpada. Não, tá dentro de você. E o mapa astral pode falar isso. Se a Sim, gente sim. aprofundar, claro que a gente vai focar mais sobre relacionamento abusivo aqui, mas Uhum. que o mapa astral ele traga tudo, né? Ele pode É, tratar todos os seus pontos, o que veio de aprender, o que que você veio ensinar, o que que você veio. exatamente, exatamente. No mapa, a gente tem a nossa. Falando agora em missão de alma, porque a gente tem assim no mapa a missão de vida e a missão de alma. A missão de vida é o que papel você veio fazer no coletivo, porque ninguém tá aqui para, eu, você, aquela pessoa e não vai afetar onde você tá. O ideal é que você veja para somar as pessoas que estão em sua volta. Ninguém aqui veio para evoluir sozinho, não tem como. Então, a missão de vida é aquele olhar no mapa, no seu papel em meio à sociedade. O que, que você veio acrescentar? Já a missão de alma no mapa, ele é a missão espiritual, vamos dizer assim. Aquilo que você precisa olhar nesta vida, porque em outra você já ou usou demais e abusou, ou já esteve em um posicionamento e sua alma quer que você olhe para outro lado. Então, quando a gente fala de, já agora trazendo um pouco para a prática, para quem quiser olhar Pode, no próprio mapa, pode olhar no meu e falar só para as pessoas terem uma ideia do que. o seu é muito fácil olhar essa parte de missão de vida por um único motivo. Eu vou falar de Kiron aqui um pouco, mas só dando uma adiantada, no da Letícia, o Kiron, ele tá justamente, o Kiron, ele é como se fosse a cura das nossas feridas. E o Kiron está na casa 10, que é o topo do mapa, que é a missão de vida, no seu caso, né? Aí quem estiver nos assistindo, se quiser entrar no Vega Graça, ou no que mais que tem? Qual que você usa? O Astro. Eu adoro o Astro, Como? o Astrolink, né? Astrolink, tem um Astrolink, tem. Mas aí você coloca seus dados de graça, você recebe a mandala do seu mapa, a companhia aqui. Recebe a mandala e aí você vai olhar. O Kiron, ele é como se Ah, fosse um. eu vim, Mas eu vim trocar energia com você. é. O Kiron, ele é como se fosse um K, e tem uma bolinha. No caso da Letícia, tá na casa 10 na missão de vida. Então você vê.
que a cura das feridas dela está justamente na casa que fala do envolvimento dela no coletivo. Ela tem uma missão com o coletivo. Ela não pode passar batido. Ah, só que você também tem a missão de alma na casa 10. Você, no caso, tem muita informação. O fato de você estar se mostrando é muito importante, porque que jeito que você vai curar do que você veio curar? A hora que você ajuda as pessoas. E de que jeito que você ajuda as pessoas? É isso aqui. Quanto mais pessoas você conseguir, quanto maior número de pessoas você conseguir atingir, é assim que você começa a se curar. Então, quem tem o Quiron na casa 1 é a casa da personalidade, a casa do ego, o que a pessoa vem se trabalhar. Porque Quiron é o seguinte, é aquele asteroide, aquele ponto no mapa, que é onde cai. Não é aquele problema seu que você vai levar para psicóloga. É inconsciente. Mas você só cura ele a hora que você ajuda as pessoas naquele problema que você está passando. Ah, mas como é que você vê o que eu estou passando? Porque é inconsciente, né? É aquela dificuldade que você tem. Oi? É o padrão. É o padrão. É aquilo que a gente não consegue soltar. Então, quando eu repito muito aquele padrão, ele fica nítido e é onde a gente consegue reconhecer o que a gente Exatamente. a fazer. Eu falo assim: você quer saber qual é o seu maior dom, qual é a sua maior força? É a tua maior dor. A tua É. é aquilo que você veio fazer. Inclusive, para quem tem dificuldade, é que a Letícia tem um espiritual muito forte, né? Você tem aqui gente soprando. Mas para as pessoas que falam, eu não sei minha maior dificuldade, não sei. Aí, isso que você falou é muito verdade. Aonde nós temos Lilith no mapa, é a nossa maior medo, vamos dizer assim, mas é o nosso maior potência. Então, para quem não sabe, você busca Lilith na sua mandala, que casa astrológica, que signo que tem, que ele vai te falar aonde está esse seu medo. Relacionamento. Tá em Por peito. isso que o seu mapa, melhor mapa para trazer na prática para falar sobre esse assunto é o seu, porque aqui tá bem claro os pontos que vamos pegar, né? E é engraçado, né, que tanto a minha missão de alma quanto a minha missão de vida, os dois estão na casa, né, assim, juntos. É 9 e 10, né? Não é só 10. É o topo do mapa, 9 e 10. Uhum. E a espiritualidade um dia falava assim para mim, ó, tá faltando sua assinatura. Tá faltando a sua assinatura. E aí a minha assinatura era: quando eu te curo, eu me curo. Esse Quiron no topo do mapa é exatamente isso. É exatamente isso. Quando Eu te curo, eu me curo. Por isso É. que você precisa, é uma necessidade. Você veio com missão de vida e missão de alma para trabalhar pessoas ao seu redor. É assim que você vai. Aonde está sua Lilith? Na casa do relacionamento. Então, aonde que você vai curar as pessoas? Realmente nessa área. Na forma de se relacionarem. Claro que foi muito difícil chegar nessa compreensão, né? Tive que olhar mapa, numerologia, olhei tudo. Falei, não é possível. Então, mas então, quem tá aí assistindo, olha, o Kiron, né? Que é a maior. Lilith. Que é quando você cura a sua ferida, você também tem a sua potencialidade. E também olha a Lilith, né? A Lilith. Tem outros pontos aqui, por exemplo, falando agora mais na parte prática do mapa. Eu tô com o seu mapa aqui aberto no computador, porque o mapa é o seguinte. Lógico, quando eu faço meus atendimentos, eu preparo o mapa antes, dura 2 horas, enfim. Mas o mapa, ele é algo para você ter noção. Eu olho meu mapa todos os dias e tem pontos ali no mapa que tem vezes que eu falo, como eu não enxerguei isso? Ele é algo vivo. Então, eu deixei o seu mapa aberto aqui no computador, eu tô fazendo pelo celular, porque tem coisas que eles me saltam os olhos para eu te falar que quando eu estava preparando eu não tinha visto. Então, quando eu tô com a pessoa, com a energia dela, é melhor para fluir. Como também tem coisas que eu preparo e não falo para a pessoa na hora, porque não é permitido. Cada um está no momento certo, na hora certa, para absorver aquilo, né? Então, quando a gente
não só Quiron, não só Lilith, a gente também pode olhar para a Lua. Porque quando a gente está falando de necessidade emocional, das carências, o que nos faz sentir segura ou insegura nos vínculos, também é a Lua. A Lua também é a nossa motivação. Então, no mapa da Letícia, a Lua dela está na casa 3, não está sozinha, então isso tem bastante importância. Ela está conjunta a Saturno, que Saturno, quando a gente está falando de crença, a gente olha para Saturno. Então, a sua Lua, ela está conjunta a Saturno e Marte em Virgem. Então, o que que isso nos... Tá em... Tá em Escorpião também. O quê? Não entendi. Meu Marte tá em Escorpião, né? Na 3. Escorpião, na 3. Exatamente isso. Você tem a Lua conjunta a Saturno, aí você tem Marte e você tem a roda da fortuna. Então, eu falei Escorpião, não falei? Falei, né? Ô, Virgem. Ah, por isso você falou. Eu falei, tá. Então, o que que isso nos fala? De uma necessidade emocional ligada a você ser validada, ouvida, compreendida, mas também você tem essa necessidade de profundidade. Não é algo superficial que você, sabe, aquela pessoa que, não sei se você já ouviu Linguagem do Amor, o livro, que tem tipos de você, de pessoas amar, né? Então, você é uma pessoa profunda aqui na comunicação. Você tem na casa da comunicação Escorpião, o que te pede uma profundidade nas relações. Então, aqui, racionalizar sentimentos não é com você. Você precisa sentir. Então, aí, o gatinho também. Então, aqui, oi? Tô com inveja do seu. E o meu deitou aqui do lado, tá? Tá só ancorando aqui as energias. Oi? Tô com um cachorro e um gato. Nossa, tá bem protegida aí. E então, e aí a gente fala assim, tá, a Lua ela vai me trazer isso de você olhar o seu sentimento, a casa que ela cai vai me falar, a casa da Letícia, onde está essa Lua, é a casa das comunicações. Então você vê como comunica com a sua missão de vida. Você tá com o Quiron lá na casa 10, no topo do mapa, mas de que jeito que Saturno, ele é aonde você precisa se lapidar, e ele tá na casa da comunicação. Então, a sua cura, ela tá muito ligada à comunicação. Porque se você fosse, por exemplo, uma artista, poderia estar muito ligada à sua imagem. Não é só a sua imagem. Não basta você vir aqui no Insta e aparecer. Está ligada à sua fala, à sua comunicação. E de que forma? Aí quem dita é Escorpião, porque tá na casa de comunicação Escorpião. De forma profunda, aonde você tem Escorpião, vocês podem olhar aí no mapa, é um lugar que você não pode ficar em cima do muro. Ele não admite que você esteja em cima do muro. E o seu... que graça. E o seu tá na casa da comunicação. Então tá te falando claramente. Você não é aquela pessoa que chega num lugar e você fica em cima do muro. Ah, pode ser. Não, você tem que se posicionar. É assim que te pede, a sua alma veio pedir. Então, essa casa 3, ela indica uma origem emocional marcada, profunda, e que você, tudo bem, a gente está falando aqui pra gente de relacionamentos abusivos. Então, falei da Lua, onde está comunicação com Quiron, a gente vai costurando. Entende que o mapa, ele não é algo isolado, ele não é assim, ó, Escorpião, casa 3 é isso e acabou. Por isso que quem estiver acompanhando é bom ir olhando, porque é uma costura. Se a gente vai falar de um determinado tema, a gente vai entendendo aquele mapa. Por isso que cada hora que a gente abre um mapa, se abre de uma forma pra gente. É de acordo com o que a pessoa está aberta para receber. Aí a gente olha a casa, como a gente está falando de relacionamentos abusivos, que você pode entrar, porque você já vem aí de uma encarnação nesse formato. Então a gente olha também a casa 7. A casa 7 é a casa dos relacionamentos, mas não relacionamento passageiro, que daí a gente falaria da casa 5. É a casa que fala das parcerias duradouras, seja sociedade, seja casamento. Que inclusive quem normalmente tem problema em se relacionar, em se pôr em situação
inferior, também tem problema em fazer uma sociedade. Fatalmente, a pessoa que você atrai para um casamento pode ser uma pessoa muito semelhante de trabalho, porque ali vai encaixar. Não existe uma pessoa que ela não vai conseguir te dominar, porque você acaba sendo isso em várias faces da sua vida, porque a gente tem várias faces. Se a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente pensa só em relação de De casal. relacionamento, e não. Abuso, você pode ser funcionário, você pode ter um amigo. Exatamente. Tem N formas de relacionamento. E se você tem contato com uma pessoa narcisista, o narcisista ele não vai crescer em cima de alguém ou que seja também narcisista ou que tenha já esteja curado aquela parte dentro dele. Então, o narcisista ele vai buscar exatamente alguém que ele possa exercer aquilo que ele almeja, que ele consegue ser, né? Senão ele não vai conseguir ser ele, vamos dizer assim. Então a gente também olha a casa 7, que vai mostrar que tipo de relação atraímos. A Letícia, ela tem peixes nessa casa 7, mas eu cheguei quando a gente... Eu quero um parêntese aqui, muito legal, né? Tá me vendo aqui para fazer. Se a gente olha que tudo na nossa vida é para nos ensinar algo, então o narcisista tem algo para te mostrar. O que o narcisista quer ensinar pra gente? O narcisista, geralmente, a gente só precisa olhar para ele, é só ele, né? Tudo é sobre ele. Você não tá precisando se olhar mais? Então, essas relações com narcisistas, elas estão nos impulsionando a olhar mais pra gente. Sim. É onde... Ai, Lê, mas o que a sua caixa faz? Né? O que acontece aí com essa box que eu compro de relacionamento abusivo do Mulher de Luz? Ela é exatamente para você olhar para você. Porque até relacionamento abusivo, ele também é uma energia. Então, no caminho, são 3 meses. Claro que é um caminho inicial. Não vou falar para você, nossa, você vai mudar a sua vida porque você entrou nesse projeto. Não. Só que você começa a olhar para você. Sair desse padrão tóxico, abusivo, inconsciente, onde a gente começa a reproduzir. Às vezes nem uma história nossa, às vezes é dos nossos ancestrais, às vezes é a nossa alma que dá para ver aí no mapa, né? Então, só para ter esse paralelo, o narcisista ele vem Total. pra gente se olhar. Sim, se o cliente viesse me falar assim, olha, eu tenho uma relação já identificada com uma pessoa que é narcisista, aí a gente ia olhar também a casa 1 dela, exatamente isso que você falou. Muito provável ela tem um problema em se valorizar. Então, com certeza, aí a gente teria que trabalhar também a casa 1. No caso aqui, não, a gente vai olhar a sua casa, a gente está indo por um outro rumo, só para fazer um parêntese, porque caso a pessoa já venha com essa identificação, já venha com um problema, a gente tem outro tipo de costura para fazer. Mas voltando à sua casa, aqui a gente olhando também a casa 7 de relacionamento, para ver que tipo de relação você atrai. E você tem peixes, só que você não tem esse signo sendo ele mesmo nessa casa, vamos dizer assim, porque ele está interceptado. Quando a gente tem uma interceptação, seria como se você tivesse uma casa sem janelas, uma casa que você precisa quebrar, abrir uma janela para entrar luz. No seu caso, você não consegue ter esse signo podendo usar o lado das oitavas mais altas dele. É como se você estivesse realmente vibrando com as oitavas mais baixas, porque precisa de algo que quebre essa janela e entre essa fresta de luz. E tá, Bruna, então como é que eu faria, como eu faço para quem tem essa casa interceptada e como que eu identifico a casa interceptada? Você vai ver, você vai pegar o seu mapa, a sua mandala, você vai ver que são como fatias de pizza. E ela corta nos signos. Só que quem tem como se fosse a fatia de pizza aqui e um signo dentro, não tem janela mesmo. É como se essas duas portinhas fossem janela ou porta. No seu caso, ele está travando peixes. Então, ele está interceptado. E aí você precisa fazer isso que nós estamos fazendo, que é a leitura do mapa, é buscar autoconhecimento. Toda vez que você buscar o autoconhecimento, é a hora que você abre uma fresta de luz para ela entrar. Então, a sua alma não escolheu à toa
vir com esse signo interceptado? É porque é um assunto que para você é importante para sua evolução. Então, a gente olha que é uma casa que está interceptada e sem planetas. Então, quando sua casa astrológica não tem planeta, você vai buscar os planetas, eles são... Oi? Só tem Lilith. A Lilith é outro ponto. Mas os planetas, a gente tem que... Planeta em si, não. Porque o planeta, ele vai nos falar o que é o nosso... De que forma a gente atua. De que forma que você age nessas situações. Como não tem planeta, a gente busca onde está o regente de peixes. Onde está o regente de peixes? Que é Júpiter e o corregente Netuno. Então, tá ligada à sua casa 4, que é a nossa casa da ancestralidade. Então você já identifica no seu mapa que você não traz algo para ser curada simplesmente seu, você traz de ancestralidade. Então você precisa limpar isso. E você aí não é à toa que Lilith também está nessa casa. O que me fala Lilith nessa casa? Que tipo de ancestralidade? Feminino. E aí vai afunilando para a gente entender. Então, aqui fala de relações, como é a casa 7, fala de relações, onde existe uma idealização da parte da Letícia, uma esperança de redenção, um desejo ou de salvar ou de ser salva. Então, é uma mistura aqui de uma tentativa de estruturar, você quer sustentar, você quer fazer dar certo a qualquer custo, mas o que acontece? Amor com responsabilidade demais, às vezes tem limite de menos, entende? Então, essa costura a gente vê com Quiron lá em cima. Inclusive, eu não falei, mas o seu Quiron, ele está em Gêmeos, o que mostra uma ferida ligada à voz. Não é à toa que você veio para trabalhar a comunicação. Então, e essa expressão aonde? A comunicação é fortíssima no mapa, né? Muito, muito. É um lugar que você tem que... Ou você olha ou você é empurrada a olhar. Porque muitas vezes pessoas com essa posição acaba transformando... É o que você deve ter feito. Dor em uma missão. Tipo, eu vou pegar isso aqui pra mim e eu vou... O meu projeto Mulher de Luz, ele veio totalmente da minha dor, né? Então, essa compreensão de onde está a sua dor, também está a sua força, também está... Então, esse projeto aqui que a gente está vivenciando, que eu estou falando, ele é a minha vivência. Eu não simplesmente me formei em terapeuta, né? Vou fazer um curso X, Y, Z e fui atender. Não, ele vem da minha vivência, ele vem daquele pontinho que eu tinha essa dor, e agora eu posso, olhando para autoconhecimento, olhando para essa estrutura toda, eu consigo trazer um projeto alinhado para ajudar outras mulheres. Você vê que está totalmente alinhado. Não faz, para mim não faz sentido eu curar, e é engraçado, né? Um dia eu tava conversando com a minha espiritualidade e eu falei, não, eu não consigo só curar. É como se falasse assim, ó, tá, você curou em você, mas para limpar tudo, falta você falar. Falta você trazer, você comunicar, né? Então... Exatamente isso que o seu mapa está trazendo. Por isso que eu falo, você ainda tem um empurrãozinho aí da espiritualidade. Não, porque isso que você está trazendo é exatamente o que tem no seu mapa. Então você vê que não tem erro, é isso. A sua alma, ela almeja evoluir de que forma? Também auxiliando os outros. Você precisa fazer esse papel de expressão no lugar social, entende? E aí a gente também tem que olhar. Eu falei, né, que seu Saturno, seu Quiron, a casa 12, ela também é a casa do nosso inconsciente. E a casa 8 fala também, só estou dando uma pincelada para as pessoas entenderem a estrutura. A casa 8 fala das nossas feridas profundas. Então, quando a gente vai olhar o mapa, no caso aqui da Letícia, a gente tem que olhar. Será que tem um medo de abandono? Será que tem uma fusão emocional? Será que tem uma dificuldade de separar amor de sacrifício? Porque muitas pessoas vêm com essa bagagem de associar amor a um sacrifício. Ou ela sente que ela precisa sempre estar fazendo muito pelo outro e esquece
de receber. Então, na cabeça dela, realmente é um sacrifício você ter que. Se você não se sacrificar, não tem valor. É isso que a pessoa acaba sentindo. Não é como se não fosse algo que vem fácil, algo que vem alegre, de graça. A pessoa precisa. E quem repete muito isso, ou é porque já vem isso de gerações para curar, né? O caso da Letícia que mostra que está ligada à casa 4, mas a casa 4 também fala de família. E aí, claro, a gente vai olhar o sol, que representa onde está o sol no mapa, que é o pai. A mãe é a lua, onde está. Porque ou às vezes você repete padrão da sua mãe, ou você vai buscar alguém igual ao seu pai. Então, se você sempre foi uma pessoa que viu seus pais brigando dentro de casa, é como se para você o amor, essa é a forma de amar. Então, se eu não tiver numa relação que tem treta, ele não me ama. Ué, ele não dá bola para mim, porque Com muito autoconhecimento que a gente sai desses padrões, né? não é? A pessoa acaba entendendo inconscientemente que amor é viver em pé de guerra porque viu dentro de casa. Então, quando você tem uma relação de paz, uma relação calma, ai, tá faltando algo. Você encontra aquela pessoa que fala assim, ai, não gosto de gente muito boazinha comigo. Você fala, gente, como assim? É porque alguma coisa tá destemperada. Às vezes você vê, você entende amor de outra forma, né? Então, uma coisa que é essencial eu falar aqui. Se parar pra pensar, o amor, né? Aquele amor romantizado que a gente fala, cada um vai ter uma forma de entender o que significa amor, né? E tá muito, como tudo, tá muito ligado a todas as minhas crenças. No Theta Healing a gente fala, né? São 4 níveis de crença, né? Tem aquele que é da alma, tem o da sociedade, tem o da ancestralidade. Então, assim, qual é a base de crença que tá em você? Para você compreender o que é amor. Então, quando você começa a olhar, peraí, mas amor é me machucar. Igual, vou dar um exemplo aqui bobinho, vai. Eu bato no meu filho. Ele vai aprender que amor é bater. E tá tudo bem, que ele foi mal, então ele merece. Então é isso que a gente tem que olhar. Qual foi a base de amor que eu tive na minha infância? E, gente, ó, não é lugar de culpar pai e mãe, porque eles também aprenderam e a gente tá aqui, ó. A gente precisa entender uma coisa. Eu passei por essa fase de culpar todo mundo, que olha o meu mapa, todo mundo tem culpa, mas a gente precisa entender que os nossos pais, eles também tiveram um aprendizado. Então veio um aprendizado e ninguém consegue ensinar aquilo que não aprendeu. Exatamente. Vou dar um exemplo, Jota. Alguém consegue falar japonês aqui sem aprender japonês? Né? Você só dá o que você tem dentro de você. Então não adianta exigir algo dos pais que, na verdade, eles não conseguem dar porque eles não aprenderam ou eles não sabem aquela forma. Então, por isso, né, você começou de honrar. Eu te aprofundo um pouco mais nessa situação. Se eles aprenderam X, nós vamos vivenciar aquele X, né? Mas o que foi vivido em alma para você se conectar com esses pais? Sim. Então, se a gente for olhar para esse mapa astral, ele também vai falar assim, ó, você está se conectando com esse pai, com essa mãe, com essa avó, com esse vô, com esse tio, porque antes deles, Sim. você vibrou isso, você vivenciou isso. Eu não gosto. Você consegue no mapa ver pai, mãe, tio, irmão. Você consegue ver essa estrutura. Então tem um porquê aquela família estar conectada naquele momento. Então, não existe essa culpa de pai, de mãe. Não, a tua alma tem um aprendizado para ser vivenciado nesse momento. E só essa mãe, só esse pai, só esse irmão, só esse vô que poderiam se conectar a esse aprendizado. A questão é parar de olhar que é o outro. Sim. Começar a olhar o que eu preciso aprender com essa situação. Eu falo que a gente gostar de Jesus, eu adoro Jesus, mas tem uma questão, a gente aprendeu que ele vem nos salvar,
que é o outro que é culpado, alguém precisa ser crucificado no nosso... E aí entra a religiosidade, né? O que eu considero diferente. Jesus, para mim, a gente tem ele diferente da igreja católica, da igreja evangélica. O que entra muito e está enraizado, a gente vê isso no mapa, também tem isso de crença religiosa, algo repetindo a vida toda para você, que seria a religiosidade, né? Então é sacrifício também, é você é você ter que, né? Aí a gente entraria para uma outra vertente, eu não vou me aprofundar, sim. Entenderem que essa conexão, essa base de crença, a gente acaba recriando essas histórias, né? Então, quando a gente olha para o mapa, ou para a numerologia, ou para si numa meditação, né? Quando a gente olha e fala, isso aqui é o que eu tenho que aprender. Não é que você veio para ser isso nesse mapa. Exato. Você veio para aprender e alterar aquilo que está naquele mapa. A gente veio para... Por isso que eu falo em transcender. A partir do momento que você entende que viés, o que você veio trabalhar em você, fica um pouco mais fácil. Você tem um norte, falar... por isso, igual, a missão de alma é uma posição no mapa difícil. Então, quando você sabe que aonde cai o nó do norte, que é como se fosse uma cabecinha, eles falam de cabeça de dragão com 2 bolinhas, não é um lugar fácil. Mas você sabendo aonde você precisa olhar, você fala, bom, o caminho é por aqui. Porque aonde cai o nó do norte, que é a nossa missão de alma, é um lugar difícil da gente olhar. Por quê? Porque o nó do sul, que é o lado sempre oposto, onde está o nó do norte, é o que já fomos em outra vida. Então, a gente tende a repetir padrões, a repetir olhares. Então, o nó do norte é um lugar difícil de olhar. Mas a gente tem, aonde cai no mapa, a gente tem uma ajuda angelical. Então, você vai ter um empurrãozinho do universo. Então, quando você tem essa noção de onde você precisa ir, mas você não precisa ser aquilo, você precisa entender onde você está indo e transcender aquilo e melhorar aquilo. Você entender os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E por que entender os pontos fracos? Para parar de se julgar, para parar de se cobrar, de falar, é verdade, eu tenho dificuldade nisso aqui. Eu, agora sabendo disso, eu vou olhar para o meu potencial. Então, porque tem muita gente que fala assim, não, Deus me livre, eu sou muito desastrada, ou não, eu sempre fico batendo na mesma tecla, ou... São tipos que você fala assim, calma, vamos entender a sua estrutura, vamos entender o porquê disso. Aí entra o mapa. Eu falo que a astrologia usada com responsabilidade, ela serve para te devolver o seu poder, não é para normalizar o sofrimento. Falar, por isso que eu tô sofrendo aqui, ó, e aí se apegar naquele sofrimento. Não é para normalizar, é para te devolver o poder, é para você romper ciclos abusivos. Você fala isso, eu vejo muito isso no marketing, né? O marketing, ele conecta a gente à dor. E aí, você se conecta à dor. E você não comprou o produto da pessoa. Sei lá, X, tanto faz o que é. E você não consegue se desconectar da dor. Porque você pegou um aspecto daquele marketing e falou, nossa, eu tenho parecido com isso aí, ó. Nossa, conectou naquela falta, naquele problema ali. E você, às vezes, você não tem. Só que a gente tenta copiar, fazer parte, pertencer. Sim. E é onde começa a ficar algo normalizado, vivenciar aquela história. Só que às vezes você não tinha que vivenciar um relacionamento abusivo, por exemplo. Não era o seu padrão. Só que de tanto você olhar como a sua amiga, como o vídeo que viu na internet, como ali, você começa a se encaixar. O autoconhecimento... normaliza, né? É uma forma de você normalizar. É na novela que você assiste. Aquilo, né? Então, alguém falou que isso é abusivo. E às vezes é só inconsciente. Às vezes você não tá com um narcisista. Sim. Ainda mais que esses termos estão muito na moda, né? Isso. Então e você acaba... moda, ele acaba sendo esse problema de a gente se incluir em situações que o nosso mapa astral não seria nosso. Sim.
né? Você vê no seu tem pontos de você precisar exatamente trabalhar isso. Onde que você vê claramente no seu mapa isso e você vê que não é modinha? Você vê nesse peixe interceptado na casa de relacionamento. Você vê a sua lua lá embaixo na casa 3. Você vê a sua casa 4, que é de ancestralidade feminina. Você vê o seu Quiron no topo do mapa. Você vê a Lilith na casa 7. Você vê, você vê que você traz algumas crenças nesse sentido, que amor precisa doer às vezes, que às vezes intensidade, como você está falando de escorpião lá embaixo, que às vezes intensidade ele é sinônimo de vínculo, ou que ficar sozinha às vezes é mais perigoso do que você se machucar acompanhada. Então você entende que você pode trazer algumas crenças nesse sentido, porque muitas pessoas estão em relacionamento porque acha que não vai se largar aquela pessoa, não vai encontrar alguém melhor, ou ele me faz o pouco que aquela pessoa dá, aquela miséria que a pessoa dá, é muito. Fala, nossa, mas tipo assim, ele destrói a vida dela, mas no final do dia deixa ali um mamão cortado para ela jantar. Você já percebeu? Você identifica assim, o dia todo infernizou, mas no final do dia deixa um mamão cortado. Eu já peguei pessoas assim que eu falo, calma, você precisa organizar isso. Está Mas justamente nessa ela intensidade. tem, vamos parar para ver que a gente tá jogando a culpa no outro, né? Então, o que a pessoa tá precisando olhar para ela? Porque, vou dar um exemplo. Eu adoro exemplos. A pessoa não se vê, ela não se olha, ela não se admira, ela não se ama. Como o outro vai amar? Como o outro vai ver? Como o outro vai. Então, o outro é sempre um espelho. Então, se você é o meu espelho, significa que eu não estou fazendo nada por mim. Não é você que só tá me dando uma mão cortada. Sou eu que tô dando só isso para mim. Sim. O projeto Mulher de Luz, ele vem para isso, para a mulher começar a olhar para ela, o porquê ela está nesse relacionamento inconsciente. Que é o que, tá, eu tenho no meu mapa astral tal ponto, tal ponto, tal ponto. Como eu trabalho tal ponto, tal ponto, tal ponto? É o A é o partir do momento que você identifica o que você precisa melhorar, ok. Agora, de que forma que eu vou ponto. fazer isso? É isso. Porque não adianta olhar e falar, não, eu estou numa relação abusiva. Até você. Eu falo isso. Quem assistiu até aqui já deve ter percebido que eu não sou especialista só de curso, né? Sou especialista de vida e relacionamento abusivo. Ok, eu não vou interromper esse ciclo se eu não olhar para o que precisa ser visto. Se tá no mapa que eu vou viver relacionamentos abusivos, enquanto eu não mudar as crenças que estão em relacionamento abusivo, Exatamente. eu vou viver um atrás do outro. Então eu saí dessa relação. Gente, eu não estou falando de agressão. Se você sofrer agressão física, é para sair. Tá? Não tem, o que eu preciso aprender? É aprender a sair. Agora, eu tô numa relação que eu acredito ser tóxica, abusiva. O quanto abusiva eu tô sendo comigo? E é aí onde o projeto entra. Para começar a olhar para essa mulher e trabalhar essa mulher que precisa olhar para si e não consegue. Porque romper ciclos não é simples, ciclos Não. abusivos. Não. Você precisa entender que você precisa de uma ajuda, muitas vezes. Porque o seu dia a dia, às vezes você fala, não, eu tô melhorando, não, eu vou fazer. Eu acredito que só sair da relação não vai te curar, entende? Você vai acabar atraindo. Por isso que acontece de muitas vezes uma pessoa sai de uma relação que. Vou pegar esse exemplo que você usou mais gritante. A pessoa apanha, vamos dizer assim, tem que sair para ontem. Mas aí o que acontece se ela não se cura? Ela encontra um outro relacionamento, por incrível que pareça, a pessoa também vai fazer a mesma coisa. E ela fala: caramba, que problema que eu tenho que eu só atraio pessoas que são violentas, enfim. Por isso a gente querer curar. E crença, a gente estava falando de crença, crença é uma coisa assim. Crença, a gente não tira a crença, a gente ressignifica, a gente cura, a gente substitui. A partir do momento que você entende que você tem uma crença ali, aí você, primeiro que trazendo para a consciência já é um baita caminho andado. Mas aí você vai precisar trabalhar ela, porque você não tira a crença,
Se a gente for pensar em crença, até para acreditar que eu não acredito em algo, eu tô acreditando. Oh, claro. Então ele é um pacotinho, né? Ele é um pacotinho do que a gente acredita, Que a né? gente acha que é verdade. É aquilo que a gente tem certeza. Ah, não. E você se pega falando coisas assim, ah, homem é tudo igual. Você acabou de terminar um relacionamento, você começa, homem é tudo igual. E ah, batata que esse cara vai fazer. Quando você vê, você já tá entrando naquilo. Porque pra Isso, você é a sua verdade, né? exatamente. Então, quando a gente, voltando para, juntando isso, né, de olhou para o mapa astral. Ah, não, eu tenho lá uma Lilith claro que não é só peixes, né? Tem outros planetas, mas aí na casa 7. Pô, eu tô vendo que eu tenho problemas de relacionamento inconsciente. Não é sobre o outro, que o outro vai te honrar. Ele é um. Vamos eliminar a ideia de karma, de. Esquece. Esquece. Exatamente. Isso é um aprendizado. Deus te deu a maior oportunidade de você aprender, né? De evoluir, a gente fala tanto de evolução, e a gente para e não olha para porque a gente está vivendo, para o que o outro está falando, para o que eu estou sentindo, para o que eu estou experienciando. Então, a jornada iluminada como um todo é mostrar a você que o caminho é para dentro, para começar. Ele não é fora. Né? Então, o que eu sinto, o que eu tô vendo, o que eu tô experienciando, o que está acontecendo à minha volta que eu tô tendo que prestar atenção. Eu falo assim, a gente aprendeu muito que quando eu falo que tudo é sobre mim, né? Ai, que ego. Não é, tudo é sobre você. Porque se você estava naquele momento, naquela hora, e vivenciou aquilo, era sobre você. Se você parar para prestar atenção, ele vai juntar uma pecinha na outra e você falar: aprendi. Nossa, olha que eu precisava. Tem muita gente que fala é resposta de Deus, né? Ver horas iguais. E é isso, é olhar para a vida como se Deus estivesse falando com você todos os E dias. tá. É, pegando o seu gancho, Hã? pegando o seu gancho da Lilith, né? Você, só para explicar para quem está nos assistindo, o que que é a Lilith? A Lilith é aquele ponto no mapa onde você tem uma dor, uma cicatriz, eu gosto de falar. Por que uma cicatriz? Porque ele é inconsciente, mas toda vez que a vida te coloca em alguma posição, você acha que, vamos supor, que você não tem potencial, ou você se coloca, aquilo dói. É a hora que você olha para a cicatriz e você lembra que você não é boa naquilo, que você e onde, na verdade, você tem a Lilith é o seu maior dom. Então, do mesmo jeito que é uma cicatriz que você te dói, porque em outras vidas, só explicando a Lilith, ela é como se em outras vidas você tivesse esse dom, porque não é porque a gente passa de dimensões que a gente perde nossos dons, pelo contrário. Mas o que pode ter acontecido? Você abusou naquilo que você era muito bom. Então, aqui na casa da Letícia, ela tá nos relacionamentos. Então, ou ela enganou alguém, ou pode ter sido enganada. Então, se ela enganou alguém, ela aprendeu com o erro. E aí, toda vez que ela se coloca numa posição atualmente, que coloca ela do que ela já viveu inconscientemente, ela é acionada, ela tem medo de seguir adiante. Mas a Lilith vem falar o seguinte: você não vai mais errar nessa posição. Não precisa ter medo. Oi? Eu fui muito omissa, eu vim para falar. Ah, é verdade. Você falou isso no começo, né? Eu Você fui foi muito omissa. E agora você tem essa potência na mão. E principalmente, como essa Lilith já está na casa dos relacionamentos, na casa das sociedades, que seja, você veio com esse dom, principalmente nesta área. É nesta área que você vai olhar. Então, se outra pessoa vai pegar aqui, você tem uma Lilith na casa 10. Eu vou pegar na casa 10, que é a casa da missão de vida, vamos supor. A missão de vida, quem tem Lilith, é porque em outras vidas, por exemplo, ela não soube receber o que a vida tentou entregar. Então, hoje, atualmente, ela pode ter um medo de receber as coisas, mas ela veio para receber, para estar aberta ao universo, para falar: eu mereço, eu recebo. Isso, então, é uma Lilith na casa 10. Claro que o signo tem a ver, mas eu só estou dando uma exemplificada. Exato. Lembro. Oi?
o elogio pra você. Amei fazer. Ah, a Gabi, oi Gabi, ela fez mapa com a minha cliente. Obrigada, Gabi. O Rogério também tá gostando do papo, obrigada. Mas a Gabi ela faz constelação familiar e ela me procurou justamente por isso. Ela falou: olha, eu tenho um ponto cego que aqui eu não encontrei. Será que no mapa a gente encontra? E a gente fuçando, ela fez 2 vezes o mapa. E a A gente gente conheceu numa constelação, né, Bruno? foi na constelação, Eu nem mas tá tudo ligado. tenho idade. Mas é isso, a gente busca o autoconhecimento, porque pra gente que entende, que vivencia, que trabalha com isso, a gente sabe que é esse o caminho que eu que gosto de física quântica, a Gabi também, ela trabalha com isso, inclusive de lei da atração. Você sabe que você se conhecendo, porque a gente atrai justamente o que nós somos, não o que queremos. Então Não. você precisa se entender, você precisa. E aí, eu tô olhando aqui também, eu tô com o seu mapa aberto, né, Letícia? Eu tô olhando o seu sol. Você tem um sol na casa da espiritualidade, na casa do oculto, em Leão. Ou seja, você, aonde que você, o nosso sol, a nossa identidade, não é só o que a gente veio aprender a ser, é a casa mais iluminada do mapa. É onde a gente escolheu o assunto principal da nossa vida. E você, a sua alma escolheu a trabalhar o inconsciente das pessoas. E você tem esse sol em Leão, ele está se sentindo muito à vontade nessa casa. Alinhada com o meu projeto, Tá então. super alinhada, porque a Tô casa 12 é a super casa da alinhada com outra espiritualidade. gente. Mas a sua mediunidade tem muito a ver esse sol aqui na casa 12. Porque a casa 12, ela é originária de Peixes, que é um signo muito espiritual. Você tem um sol nessa casa 12, então a sua essência é de ter uma intuição muito boa. A partir do momento que você tem esse sol que ilumina este assunto, você é muito sensível. Que bom que você se ouve, porque se você não se ouvisse, se você não deixasse, você ia ficar louco. Que bom que você entendeu isso aí. Não tem como. Não, se você se calar, você fica doidinha, doidinha. Não, é. Você lembra que você falou assim pra mim? Ai, a espiritualidade te dá um empurrãozinho. Eu falei, quem me dera se fosse um empurrãozinho. Te dá quase um tombo, né? Mas, ó, mas que também a gente tem que tomar cuidado, ó. Onde tem Netuno no mapa, é onde normalmente a gente tem algum tipo de confusão. É onde é como se tivesse uma cortina de fumaça que aonde cai esse Netuno pode ficar as coisas confusas. E você tem na casa da ancestralidade. Então, o que isso quer dizer? Que esse Netuno retrógrado, ele não está no processo dele natural, ele está meio travado. Ele está falando que se você simplesmente não olhar, não trabalhar, pode te trazer isso que a gente tá falando de ficar meio doida. Você pode ter ilusões, você pode achar que alguém tá meio falando com você, te ofendendo, alguém. Você começa a achar que os outros estão acabando com sua vida. Então, porque você traz isso de limpar de geração. E se você não olhar bem para isso, a bagunça na mente é certa. Vai trazer uma bagunça na mente, entende? Aí entra muito a parte, eu vou te trazer um aprendizado meu, né? Que é o que a espiritualidade me trouxe muito, sobre a gente desconectar da nossa ancestralidade, né? E se a gente for pensar, a gente tá tô com uma consteladora aí. Espero não falar besteira. Quando Jesus falava, né, que é para sair da casa dos pais, dos irmãos, é muito isso. Então, quando vem essa confusão, eu tive que lidar com essa confusão, né? Quando a gente está conectada muito à nossa ancestralidade, e, por exemplo, no meu caso, né, a ancestralidade que traz esse peso para reproduzir esses relacionamentos abusivos, se eu não me desconecto disso, é onde causa a minha confusão. Então, eles me traziam assim: você veio para ensinar as pessoas a se desconectarem, porque nós aprendemos que honrar é reproduzir, honrar é fazer igual, honrar. Não, e às vezes é fazer exatamente diferente, porque você cura você e cura mais 7 gerações atrás, né? Então, quando. Ô, Gabi, se eu estiver falando besteira, viu? Pode entrar aí. Não, mas brincadeiras à parte. Quando eu me desconecto, não é desconectar de, eu não quero mais, é desconectar daquele padrão, é desconectar daquela dor, é desconectar daquilo.
Porque senão, sim, no meu pode me trazer muita confusão. E muito da confusão que veio foi exatamente isso. De, será que eu tô viajando? Será que era abusivo mesmo? Será que não era? Será que eu acho isso? Então, traz, né, nesse mapa todo aí, trouxe essa confusão no meio do caminho, e onde eu tive que falar, ó, daqui eu corto, e Sim. eu tiver que seguir, né? As pessoas às vezes confundem honrar com não pôr limite. Isso são coisas diferentes. Você não vai sair falando, rasgando tudo daqui, não pertenço, não, mas você precisa Pelo pôr amor de limite. Deus, o não pertencer, aí que você repete. Aí que você, nossa, não queremos Pelo ficar amor voltando nisso, né? É exatamente, você vai honrar, você sabe que se não fosse os seus pais, se não fosse, você não estaria aqui. A Gabi pode falar melhor que a gente nisso, mas é justamente isso. Por isso que a sua casa 4 é uma casa movimentada aqui. Você tem Urano retrógrado, você tem Netuno retrógrado em Sagitário. Então você tem uma casa Sagitário onde cai, ele mostra não só expansão, ele mostra o mental, ele mostra a inteligência. E você tem Urano, que é um planeta que vem falar de revolução. Então você mostra que você provavelmente em alguma parte da vida teria uma revolução precisa fazer uma revolução para melhorar. Mas veja, não é uma revolução de um Plutão que destrói tudo para poder vir o novo. Urano ele fala, você precisa fazer a revolução, mas vai com calma. Vá com calma no sentido assim, honrando, com respeito. Se tivesse um Plutão aqui na casa 4, é uma relação de poder, é uma relação de quebradeira. Não, no seu caso não, é uma revolução no sentido, eu vou olhar porque precisa ser olhado, aqui não tá, essa posição não está me fazendo bem, e seguir em frente. E aí, o seu Plutão, só a título de curiosidade, né? O seu Plutão ele já está na casa 2, que é na casa das finanças. O que é sorte que está em Libra, né? Ele está em Libra ou está em Escorpião? Deixa eu ver. Libra. Tá em Libra, que bom, mas ele tá muito perto do Escorpião. Por quê? Onde cai Plutão, então quem tem mapa aí pode dar uma olhada, é onde você vai sempre estar buscando fazer uma inconsciente, às vezes, você vai querer, sempre estar querendo, a que custa vem algo novo. Quebra tudo e nasce de novo. Quebra, tipo assim, Plutão é aquela revolução. Então você tem nessa casa das finanças, ainda que está em Libra. Você deu uma sorte, porque quase caiu em Escorpião, porque Libra ainda traz um equilíbrio. Senão você poderia ficar muito riqueza, pobreza, riqueza. Muito importante fazer o autoconhecimento para você não ficar nesse movimento aqui. Porque Plutão, onde ele cai, ele dá uma... A Gabi falou quando eu tava falando do... Ah, Ela colocou, ótima reflexão, é preciso sustentar o desconforto de desagradar o sistema, porque fazer igual é o amor cego da constelação. Então, no meu caso, né, trabalhar relacionamento abusivo causa esse desconforto, porque mesmo inconsciente, a minha ancestralidade sente que eu tô quebrando um acordo, né? Mesmo, vamos dizer que eu fui esperada para finalizar isso, mas tem esse desconforto, assim, é meio inconsciente, mas existe. deixa eu fazer uma pergunta. Quando que... Eu não sei da sua história de vida, eu sei sim que você foi para essa... Um dos motivos dessa área que você sabe falar com tanta propriedade é porque você viveu na pele. Mas em que momento que você percebeu que você estava dentro de uma relação abusiva? Ou de que forma que você virou a chave? Como que foi isso? Relacionamento abusivo é muito difícil da gente descobrir que a gente tá num, né? Eu descobri assim que eu acabei, eu falei pro meu ex-companheiro assim, eu não tô sendo a mulher que eu vim pra ser e eu quero acabar. Aí ele falou, eu te amo, não acabo. Eu falei, esse é o problema, eu não tô me amando. Mas E você aí, teve essa percepção em algum momento que você não estava se amando, foi isso? tava uma relação muito ruim. E aí, eu saí, teve agressão, né? Tenho medida protetiva, mas na terapia, eu falei, acabei minha relação, e aí ela virou pra mim e falou, ó, antes eu era acompanhada por ela, mas eu tinha parado. E olha como as coisas inconscientes acontecem. Eu tinha acabado e ela
eu sentada na cadeira dela, ela vira pra mim e fala: olha, por tudo que você me falou, você vivia uma relação abusiva. Eu nunca tinha escutado esse termo. Você não sabia. Nunca tinha ouvido falar, né? E aí, quando ela me falou isso, eu fiquei 20 minutos parada na cadeira dela. Eu não conseguia mais falar nada. Eu fiquei em estado de choque. Né? Porque aí quando você fala relacionamento abusivo, você já entende o que que é. Você só não sabe quais são as violências que você tá vivendo. Tinha muito agressões verbais. Quanto tempo de relacionamento? Eu fiquei 13 anos. Nossa! Mas assim, ó, e é uma coisa que eu vou. Vai ser o meu trabalho. O, o relacionamento abusivo não começa de uma agressão física. Começa verbal. É. Começa em gaslighting, começa, né, que é abuso psicológico, em verbal, em humilhações. Então, nós temos diversas situações que podem acontecer. E você identificou desde o primeiro ano? E assim, Depois hoje. que você olhou para trás? Hã? Depois que você olhou para trás esses 13 anos, você teve um ponto que você falou, ele começou depois de um ano, depois de 2 anos, ou foi sempre nesses 13 anos? Sempre. Então, no primeiro ano de relacionamento, você podia ter encerrado. Sempre. E eu vou falar uma coisa pra você. O nosso inconsciente sabe que nós estamos vivendo aquilo. Seu corpo dá sinais? Você diz? É. Não é só o corpo. Nós, se a gente falar que nós. Vamos falar nosso mapa. Casa 12 lá. Querendo ou não, eu sei que eu tenho mediunidade, não é? Tá? Então, querendo ou não, a gente sabe que a gente não tá feliz, o porquê que nós não estamos felizes numa relação. Algo dentro de você não está 100%. Só que nós estamos acostumadas a olhar para o externo. O outro é culpado. O outro está errado. O outro vai me salvar. O outro precisa me amar. Entende? Então, assim, querendo ou não, por que eu falo que o caminho da mulher de luz é para dentro? Porque nós vamos nos olhar. Qual a chance de eu entrar em outra relação abusiva? É muito menor. Porque eu tenho a compreensão. Eu tenho a compreensão. Ah, mas Letícia, depois dessa relação você teve? Sim. Quem fez aquela relação se tornar abusiva, agora vai doer. Fui eu. É a minha energia. Claro que eu brinco geralmente com as pessoas e falo assim, ó, você não vai comprar pão numa farmácia. Você vai comprar pão numa padaria. Então eu tenho uma energia e você tem a mesma energia. A gente precisa frequenciar essa energia. Sim, por isso a importância de você normalmente estar, você se curar antes de entrar no relacionamento, porque a chance de você repetir por ressoar, por se encaixar é muito grande. E você estava falando aqui, eu estava olhando o seu mapa, né? Não é à toa, a nossa mandala, né, que são fatias de pizza que eu expliquei, não é à toa que a casa 1, que é o oposto da casa 7, a 1 é o ego, a casa do eu, e o 7 é a casa do relacionamento. Então, você tem na casa 7 a Lilith, que é essa sua dor, que é essa cicatriz interceptada. Então, como ela tá, essa casa 7 interceptada, não tem como a sua casa do eu não ser interceptada, porque é fatia de pizza. Então, Mas você tem. Então, esse seu planeta Mercúrio, que é da casa 1, o Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, você tem Virgem. É para você olhar, falar em detalhes, coisas que ninguém vê, coisas que passam despercebido por pessoas. Só que ele está confinado, esse planeta, nessa casa interceptada. Então, quando você faz esse trabalho de autoconhecimento, de que todo esse trabalho que você faz, que é necessário, então a gente identificou no mapa, mas tá vendo que o mapa fala? Você precisa agora fazer o movimento para quebrar essa fresta de luz, porque senão esse seu planeta da comunicação, que é Mercúrio, ele não tem espaço para ser ele. Você não tem como se comunicar, o seu eu, o seu ego. Porque ego, a gente fala, ego elevado. O ego é muito importante. É claro que você não vai deixar viver no ego, mas o ego é aquilo que vai fazer você terminar um relacionamento abusivo. É você ter a força. Quem vai te dar a força de você sair de algo que não tá te fazendo bem é o eu. E você vê essa sua casa 1 interceptada. eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não precisam acabar a relação abusiva.
A gente entendeu que quando eu não estou feliz, eu saio. Só que não olhamos para quando eu não estou feliz, eu olho para mim, aprendo o que me faz feliz e isso muda. A gente falou de que estamos na terceira dimensão. Então a gente está indo para a quinta dimensão, ok? Para a gente, eu evoluo, você se conecta com a minha energia. Então eu evoluo, você está se conectando a mim. Automaticamente você vai receber essa energia e pode expandir. Então, quando eu preciso que o mundo mude, eu mudo primeiro. Não adianta. Mas me explica agora, para quem teve uma seguidora que falou, né? Tô saindo, a Mara, tô saindo agora de um relacionamento abusivo. Então, só pegando. Vamos deixar bem claro aqui que a ideia não é todas nós precisamos ficar. É o que eu falei. Tem situações que o aprendizado é exatamente sair, tá? Mas se a gente está falando que nós somos responsáveis pelas relações que nós estamos, e se eu sair dessa relação, eu entro em outra relação também abusiva, enquanto eu não olho para mim, todas as relações que eu estiver só vai mudar de personagem. O que vai acontecer, eu não sei se eu entendi certo, eu vou falar o que eu interpretei do que você falou. O que você está falando, me corrija se eu entendi errado, é que, na verdade, a solução não é você simplesmente abandonar o relacionamento, porque se você não se curar, você pode entrar em outro. Então, no caso, se eu estou vivendo, eu sei que eu estou vivendo um relacionamento abusivo, e eu começo a fazer o trabalho, não falando, ele é abusivo, fazendo o trabalho. Eu preciso me melhorar, eu preciso me olhar, eu preciso me amar, eu preciso de duas uma aí. Ou ele. Um pouco mais, quer ver? Ela falou, verdade, eu tive 2 relacionamentos, assim. É impossível você ter só um relacionamento quando você tem essa frequência. Se você não curar em você, você continua com esse padrão, tá? É impossível. É uma energia que tá em você, ela é sua e não é sobre o outro. Então, nós fomos ensinados que eu não tô feliz, eu saio. Mas nós não aprendemos que eu estou infeliz, eu olho para mim e modifico em mim o que me traz a felicidade. Se a gente fala que o outro, ele é espelho e ele está me honrando para o meu aprendizado, o canal não é sair, exceto agressão. Agressão é o aprendizado é sair. Mas agora falando disso é uma coisa, né? Quando a gente começa falando em frequência, o que vai acontecer provavelmente nesse relacionamento, quando a gente começa a se trabalhar e o outro fica parado, provavelmente a frequência vai mudar e ou você mesmo vai ver as costas e sair quando você perceber que você já não está naquela, ou a pessoa vai falar, não faz sentido eu estar mais aqui. Ou ela vai mudar. Você acredita na mudança? Claro, eu sou uma mudança. Mudança. Eu sou a minha mudança. Mas ele teria que evoluir junto com ela nessa frequência, né? Então, mas se a gente for olhar, a gente está esperando que a pessoa aprenda do mesmo jeito que a gente. Mas ela tem outros canais de aprendizado. Cada um vai aprender de uma forma. Ela precisa estar disposta, Vamos né? esquecer de relacionamento abusivo e vamos trazer a ideia, a projeção de expansão de consciência. Você, quando está perto de mim, você recebe a energia da expansão de consciência, que é uma energia. Tudo é uma energia. Eu não estou falando para ninguém ficar em relacionamentos abusivos, porque todo mundo tem que ver quais são os aprendizados que estão. Mas eu vou falar tudo, a gente tem que sair. Se todos os nossas experiências, as nossas vivências, elas são para nos ensinar algo, o que você está precisando aprender? Essa é uma virada de chave, porque nós estamos fugindo dos nossos aprendizados. Eu entendo que o caminho, assim, principal sempre vai ser o autoconhecimento. A partir do momento também que você tem uma consciência maior, você sabe até medir aqueles prejuízos daquela relação. Porque eu vejo assim, não por
por estar, né? Não, diferente de você, eu nunca estive nessa posição, mas por pessoas de atendimento, por estar em volta, né? Eu vejo que quando você busca o autoconhecimento, quando você vai se melhorando, e a pessoa não está disposta, acaba ficando um degrau entre vocês, eu acredito. Agora, pegando esse viés que você falou, que não, a pessoa vai te olhar melhorando, vai. Sim, se ela tiver disposta, se ela entender o que está acontecendo, se ela vê uma melhora, mas eu acredito que quando as pessoas, o abusador, vamos dizer assim, ele não. Muitas vezes ele não abusa porque ele tem essa consciência. Ele só quer aquela pessoa que. Bom, se ele não tem consciência e você muda a energia em você, inconscientemente é alterado nele. Dentro de todas as pessoas, a gente busca amor. Obrigada, Rogério. Muito obrigada, mano. Boa noite. Então, todas as pessoas buscam amor. Mas é difícil essa posição, né? Você precisa estar bem amparada de se tratando, porque eu acho que se você está num tratamento e você está vivendo com uma pessoa que te faz todo dia voltar para estaca zero, entre aspas, eu acredito que Então, mas é muito difícil. É aí. Não é ela que te faz voltar para estaca zero. Não é. É você. Ninguém tem a chave de te deixar triste. Ela é sua. Sim. É só você que pode. É você que tá voltando para estaca zero. E aí entra, tá? Eu tentei A. Não deu certo. Vamos olhar B. Tentei B, não deu B. Vamos olhar o C. O caminho sempre vai ser para dentro. Mas sozinha acredito que não, muito difícil, né? Aqui, ó. O projeto Mulher. Ele é um projeto que eu dou o caminho, eu começo a mostrar um caminho. Quando eu falo para a pessoa, né? Deixa eu só pegar aqui, ó. Que ele vai tomar esse floral, que ele é um de purificação. Aí vai ter meditação, vai ter música, vai ter textos, né? São 158 páginas nesses 3 meses. Então, nós vamos trabalhar a purificação. Vamos começar a trabalhar as crenças dentro dessa purificação. Tem um chá antes desse floral aqui, mas eu não tô com ele aqui, tá? E ele é diário? É diário, né? O floral vai ficar todo. E aí tem trabalhos, tem alguns que são diários e outros não. E aí vai ter a nutrição. O que é a nutrição? Geralmente, as pessoas vão ter essa dificuldade com energia feminina. E é onde nós vamos nutrir a energia feminina. Você colocou aí o mapa, né? O sol, a lua. Então, nós vamos trabalhar essa nutrição dela mesma. Não mãe, mas do feminino dela. Dessa energia universal que vai trabalhar, né? E aí... Opa, peguei o errado. E aí vai ser a expansão, que é o girassol. O que ele está conectado ao sol, né? O que é a expansão? É isso, de começar a tomar a decisão. Tá na hora de ficar nessa relação e continuar essa jornada. Aliás, esse ano é o ano de Marte. Se você estiver conectada, começa em março, né? O ano astrológico. Mas se você estiver conectada, ele é um ano de ação. Se você tiver esse empurrãozinho do floral, fazer a meditação, fizer a lição de casa, você vai ter tudo para ter a ação de sair do papel as coisas e da mente e ir para cima. É o ano 1. O ano 1 dos começos, de fazer. É o começo, né? Porque na numerologia, não é só o começo, mas o número 1 é do eu. É do eu trabalho em mim. Então vai ser um ano que eu olho para mim para poder mudar o externo. Então, quando eu falo de sair ou não de uma relação, eu estou falando de ciclos. Porque se a gente não trabalha e sai, vai mudar o personagem. Né? O ator vai mudar, mas o personagem ele tá ali, porque é algo que você precisa aprender para você. Então, quando eu falo não, eu não venho para libertar você de falar, não, sai dessa relação. Não, porque se eu falo que o relacionamento é um padrão inconsciente, e eu convido uma pessoa de mapa astral, olha para você, cura em você, se fortaleça. Porque você pode sair ou não, a questão não é essa. Não estou te falando para ficar dentro. Mas quantas pessoas estão em relacionamentos que acreditam ser abusivos,
mas na verdade a própria pessoa está inconsciente do que ela tem que aprender nela. Então a outra vem e fica assim, ó, é o seguinte, você não vai ver isso? Né? Posso falar isso por mim. Meu companheiro, né, meu namorado, um dia ele falou para mim assim, olha, eu vou te levar para sua missão, nem que seja puxando os cabelos. Brincou, né? E a gente teve muitos momentos que ficamos em relacionamento abusivo. Lembrando, não é abuso, é inconsciente. Por quê? Porque eu fugia de ver algumas coisas que foi trazido aqui no mapa e que só ele poderia me honrar e me mostrar. E aí, se eu largo dele, Uma coisa é, a gente não consegue fugir. Se você. É por isso que eu falo, a nossa missão de alma do mapa, o nosso nó do norte, é aquele ponto que você vai olhar, mas se você não quiser olhar, a vida vai te empurrar. Então vai vir uma pessoa pior que a anterior, vai vir, tipo, você não vai precisar de fase enquanto você não olhar para aquilo. Mas vai estar sempre a vida trazendo, né, para você aprender. porque de frente, né? Até saiu um outro um ex-namorado meu astrólogo, ele falou assim pra mim: Lê, você, querendo ou não, você vai falar de amor próprio para todo mundo. Porque estamos lidando com relacionamento abusivo inconsciente. Só que dentro disso, é só uma capinha para você se olhar. Então, o narcisista vai mandar você se olhar. O cara que te traiu, ele na verdade quer ser visto, porque você tá na relação, mas você não tá vendo, você não tá aceitando ele. Então, o que que eu preciso aprender para olhar para mim? Eu olho para o outro e volto para mim. Então, acaba que tudo que a gente for trabalhar vai ir sempre pro amor próprio. Porque o externo só faz bagunça para fazer você voltar para dentro. E olha que interessante, quando a gente está falando de amor próprio, de cuidado feminino, eu olho minha Vênus no mapa. A Vênus também é um lugar onde a gente vai ganhar dinheiro. Então, se você está bem com o seu amor próprio, se você tem, né? Se está bem com o amor próprio, você tem amor próprio, se você cuida do eu, ele é a porta que vai fazer você abrir para prosperidade. Então, quando a gente vem falar de riqueza, a gente tem que olhar antes de como você está se olhando. Olha que interessante. Em Leão. A sua é em Leão, na casa da espiritualidade, na casa do. Não só da espiritualidade, é a casa do inconsciente. Mostrando o quê? Você precisa curar de dentro para fora. Se olhar, começando por dentro. Então, não é olhar. Então, tudo isso, assim, quando a gente fala de relacionamento, não é só sobre sair. Entende? Sim. O relacionamento, ele é ali ele é um espelho. Ele é um presente de Deus falando, meu amor, olha para isso. Você veio olhar isso. Traição, humilhação. Lembrando sempre, não é sobre agressão. Agressão saia. Porque esse é o aprendizado de quem está sendo agredido, tá? Ou que tenha próximo. Ai, viu bater em geladeira. Isso já é agressão, tá? Mas o relacionamento abusivo vem para você se olhar. E nós estamos no ano perfeito para se olhar. Entende? Então, por isso que eu falo, não é. Quando eu falo de eu estou ajudando a sair do relacionamento abusivo, ele não é só para sair. Você sai do ciclo, você sai da energia, daquele comportamento. Porque nem toda mulher quer sair de um relacionamento abusivo. Por que é difícil mulheres saírem de relacionamentos abusivos? Porque não necessariamente elas precisam. E eu trago uma coisa ainda mais forte. Muitas pessoas estão em relacionamentos abusivos e não sabem que estão com as suas chamas gêmeas. Só que aí eu não trabalho em mim, você não trabalha em você e fica os dois sem evoluir. Das pessoas estarem com a chama gêmea, estarem com aquele parceiro, mas elas não se identificarem por estar, sei lá, em pé de guerra. Em que sentido? A gente só entende muito. A ideia de chama gêmeas vem para poucas pessoas, né? Vamos dizer assim. São poucas pessoas que vão ter esse conhecimento. Mas o relacionamento abusivo começou a ser falado muito depois da pandemia. E aí, a ideia é quantas
Porque relacionamentos de chama gêmea, ele é mais difícil do que um relacionamento abusivo. Tá? Porque ele vai lidar literalmente com todas as suas formas de compreender amor. Então você vai ter que trabalhar todas as formas do que você acredita que é amor, amor de mãe, amor de filho, amor de marido, amor de namorado, amor de amigo, todas as formas. Então, ela é mais difícil do que um relacionamento abusivo, tá? E quando a gente tá nesse perfil de relacionamento, ele tá pedindo o quê? Autoconhecimento, expansão, limpeza de crenças, curas profundas de alma. Então, nessa ideia de que a gente não necessariamente tem que sair fisicamente da relação. Esse assunto que você trouxe de chama gêmea daria para outra live, na verdade, porque é um assunto que eu gosto bastante e eu não. O termo, né? Existe alma gêmea, existe chama gêmea. É. Eu acho que realmente não é, pelo que eu entendo, não é todo mundo que consegue ter uma relação de chama gêmea, mas alma gêmea você pode ter numa mãe, num pai, a chama gêmea já é relacionamento, é isso? Não, você pode ter chamas gêmeas e nessa vida você não vir para ficar junto com essa chama. Exatamente, não é todo mundo que tem essa possibilidade de Mas o que eu tô estar. querendo trago assim da chama é se a gente tem a possibilidade de encarnar a cura, né, a pessoa que está ao lado, ela é o nosso espelho, então não é sobre sair. É que a gente romantizou a ideia do eu não tô feliz, eu saio. Isso não me faz bem, eu saio. Mas o quanto a gente usa isso não tá me fazendo bem, eu aprendo o que vai me fazer bem. É claro que tem casos e casos, né? Não, Mas eu claro, entendi tem, a sua posição. teve casos que eu não queria estar, tipo, ó, finalizei meu aprendizado aqui. Por isso que Sim. eu, e Mas não, aí a gente volta, roda e volta na mesma do autoconhecimento. Quando você se não conhece, você inclusive sabe o seu limite. De exato. você ficar numa relação e tentar expandir, tentar ver se o outro vai andar com você, ou ter a consciência que dali você vai expandir, a pessoa não. Ou quem sabe, se for chama gêmea, vocês possam vir a se reencontrar quando os dois estiverem. Isso, Pode acontecer né? ideia, tipo, tudo pode acontecer. Eu não tô vindo aqui falando eu não saiam de relacionamentos abusivos ou saiam. Se conheçam para entender até onde é o teu limite. Onde é o seu aprendizado? Ah, daqui eu não aprendi mais nada, agora eu já estou pronta para sair. Entende? Já aprendi o que eu precisava nessa relação. Eu Porque precisava. são espelhos, realmente. Ou eu aprendi tanto que o outro vibrou. Tem algo que acontece, mais uma vez eu tô falando, não tô falando sobre religião, tá? Mas você já percebeu quantas mulheres vão lá na igreja rezarem pelos seus maridos? Quantas dessas mulheres rezam para elas mesmas primeiro? O autoconhecimento tá nisso. Eu não vou trabalhar o autoconhecimento pelo outro, eu trabalho por mim, porque não é mais sobre o outro. Não é mais se eu tô nessa relação com o outro, mas é a relação que eu tô comigo. É a minha alma comigo. Nós somos seres espirituais vivendo na matéria, e não ao contrário. Então, o quanto disso eu preciso aprender em mim, o quanto disso essa relação está me honrando e eu preciso alterar em mim. O que eu preciso alterar em mim? Essa é a sacada de falar de não é sobre sair ou não da relação. É sobre aprender o que precisa ser aprendido. Quando você isso eu posso garantir com vivências, com estudo, com projeto. Quando você aprende o que precisa ser aprendido, você não experiencia mais aquela situação. Sim. Isso não só em relacionamento abusivo, em qualquer outra situação. Exatamente. Então, se você olhou no seu mapa, você viu o que você precisa aprender sobre X coisa. Você aprendeu, você vai estar lá no teu mapa. E você sempre vai ter que prestar atenção. Vamos dizer que é quase a remissão de um câncer.
Você sempre tem que prestar atenção, mas não está mais com você. Porque você aprendeu, porque você virou essa chave. Agora, se você não olha, não medita, não aprende sobre você, qualquer mudança que você fizer, você vai levar toda aquela bagagem de volta. Sim. Não existe fazer diferente. Eu acho que a gente conseguiu deixar bem claro, né? Alguém tem alguma dúvida? Nem perguntamos se vocês tinham dúvida, porque aqui foi tão fluido. Gente. Alguém tem, assim, tipo, fiquei com uma dúvida sobre alguma situação. Se vocês quiserem escrever, a gente pode responder. Ou depois também, né? Porque Se vocês quiserem chamar a gente, também pode. de repente vira outra live. Mas eu amei nossa live. Eu também gostei bastante. Eu acho que foi bem fluida. Você falou certo, foi bem. Foi bem gostosa, foi a minha live mais longa, assim, aqui. Foi bem bacana. Eu consegui trazer. Ai, que pena que tem gente entrando só agora. Foi ótimo, Gabi. Agora você me chama pra gente fazer live, tá, Gabi? Foi. Faça um mapa pro Gabriel. Foi bem gostosa mesmo. A gente conseguiu colocar bem claras as informações. Ainda falei pra você, ó, deixa lá na. Vai ter mais vezes? Vai ter. Tanto no. Aqui, se vocês me seguirem, vão ter mais lives, tá? Vou trazer outras profissionais de outros ramos. Se quem tá me assistindo aí é terapeuta, trabalha com mulheres, de qualquer ramo, né? Me chama, vamos combinar uma live também para trazer conhecimento. Bora conversar, Gabi. Então, foi bem gostoso, trouxe com muita clareza, né, o meu mapa. Desculpa, o meu mapa veio com muita clareza aí. Então, Muita coisa você. É bom que você já tinha conhecimento, porque você já tem esse olhar, né? A gente só olhou para pontos, mas o importante é que você tem esse conhecimento, mas para quem não tem, é muito importante trazer para a consciência, já é meio caminho andado, vai ver. Eu até falo que quando eu faço mapa, eu sempre o dia seguinte eu pergunto, dormiu bem? Porque é tanta informação que a pessoa sente, você mexe no campo sutil, não é só uma leitura, você mexe bastante. Então, é bacana. Mas foi maravilhoso mesmo. Você mexe no campo de conhecimento, né? Na maçã ou notórios. E você traz pra luz, não tem jeito. Escondidinho, você fala assim, ó, deixa eu trazer pra superfície. E aí tem mudanças. Acontece às vezes algumas coisas. Sempre acontece, né? Mas Bruna, foi maravilhoso. foi delicioso mesmo. Eu gostei bastante. E esse assunto, parabéns pelo seu trabalho. É um assunto muito delicado, que você traz de um jeito leve, porque realmente quando as pessoas repetem padrão e você conduz de um jeito que a pessoa não precisa se culpar, né? O principal, muitas pessoas, eu acho que quando a gente fala de relacionamento abusivo, tem culpa que vem junto. Então, você é especialista nessa área, então eu sabia que a conversa ia ser sensata, né? O meu marketing brincou comigo ontem e falou assim, Lê, quando você me mandou suas fotos, eu fiquei com tanta raiva de você, porque todas elas você tá sorrindo. E como falar de relacionamento abusivo? E é isso, a gente não precisa carregar a culpa. Nós temos sim responsabilidade, ela é nossa, e é a parte mais libertadora de tudo, é que ela seja nossa responsabilidade. Mas a gente não precisa carregar esse peso, né? Nós temos o livre-arbítrio, a gente pode escolher tudo. A questão é, o que a gente vai escolher? A gente vai permanecer do jeito que tá, ou vamos escolher aprender? É só isso. Então, É só isso, é ter perseverança, né? Porque não é fácil, mas com ajuda e você traz toda a bagagem para a pessoa, você traz um formato de floral, de meditação, do dia a dia, é pegar na mão e é isso que a pessoa precisa, né? Muitas vezes. ela vai, a Mulher de Luz é exatamente isso. Ela vai ter o caminho a ser seguido, né? E aí vai ter o floral, vai ter a meditação, tem músicas que curam, né? A gente tem bastante músicas que curam. Porque é frequência.
É, então, vai ter falas, vai ter histórias minhas, sempre levando não para dor, mas para o amor, né? Ótimo. Então, eu agradeço demais a todo mundo que esteve aqui, essa live Bem, gravada. Então, se vocês puderem compartilhar com aquela pessoa, sabe, que faria uma baita de uma mudança, né? Eu geralmente convido a todo mundo que me segue a ser um girassol. O arquétipo é um girassol, porque ele olha para o sol, mas quando ele não tem nada, ele olha para o girassol ao lado. Então, o caminho é uma mulher olhando para a outra e podendo dar esse suporte uma para as outras. Então, Bruna, maravilhosa. Eu que agradeço. eu agradeço demais e assim, vamos bora fazer outras lives. E Então, obrigada, porque a gente ficou bastante tempo aqui, então obrigada por todos aqui que estiveram quem e também aguentou por com a quem participou. gente, ficou muito feliz. Então, um beijo e boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Lê.